Ontem eu noticiei que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o recurso do Ministério Público no caso da menina que morreu queimada em 2022 em Frutal. O advogado de defesa é o Dr. José Rodrigo de Almeida, nosso amigo de fronteira. Eu o convidei para vir para falar um pouco mais, esmiuçar essa questão dessa decisão do tribunal. Foi o que o senhor pleiteava, não é isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Rossi. Boa tarde aos espectadores da TV Rio Grande. Uma grande honra, Rossi, ser entrevistado por você, um monstro do rádio brasileiro. Obrigado. Agora na modernidade, na TV Web e nas TVs associadas. Bem, Rossi, é extremamente delicado falar sobre esse caso, tá? Porque, no nosso entender, esse caso ele seria segredo de justiça desde o momento que ele aconteceu, tá? E houve uma difusão inicial de informações à imprensa por parte da Polícia Civil, que trouxe um contorno para o caso que não condizia com a realidade, né? Inclusive, a segunda entrevista que eu concedi a respeito desse caso foi para a TV Rio Grande e foi a entrevista que pautou os outros órgãos de comunicação, tá? Então, o Estado de Minas Gerais utilizou uma captura de tela da entrevista TV Rio Grande para expor a minha imagem e falou exatamente o que eu disse aqui na entrevista. Isso foi para os outros jornais, foi para os outros portais, tá? O que aconteceu? No momento que a gente assumiu o caso, o verdadeiro caso, porque nós entramos acreditando que fosse uma coisa, depois surgiu outra coisa, e nós chegamos na verdade, no que de fato tinha acontecido, tá? Então, naquele momento que a gente assumiu a defesa, antes da gente assumir a defesa, nós tivemos uma conversa muito importante com a pessoa mais interessada na apuração, que era o pai, tá? O pai me recebeu e eu sentei com ele e disse: olha, se você me disser que fizeram de propósito, eu largo. Se você me disser que não, eu sigo. Eu estava na companhia de um jornalista, tá? Foi uma coisa muito rápida, né? E ele disse para mim: não foi de propósito, jamais, tá? Conheço as pessoas da minha família e inclusive eu vou pagar a defesa da minha esposa, tá? Nós decidimos assumir de vez a questão. O senhor comprovou que não houve dolo? Não, eu quis ouvir, não é questão de comprovar se houve dolo ou não houve dolo, tá? A gente não conhece as pessoas, a gente vê as pessoas, tá? No primeiro momento, elas moram em Frutal, eu moro aqui, elas moravam na Lagoa, eu tinha informações sobre elas daqui de fronteira, tá? Visivelmente, as pessoas estão absolutamente abaladas, tá? Hoje, a avó já nem toma mais as medicações, tá? Enfim, quando eu falo na nota sobre agora poderem erguer a cabeça e viver o luto e não serem taxados de monstros, tá? Taxados de monstros eles vão ser por muito tempo. O que aconteceu? Talvez no ímpeto de dar uma resposta para a opinião pública, tá? A Polícia Civil acelerou um pouco as informações, tá? Então, quando nós decidimos, a partir de agora, nós vamos defender, o que a gente tinha? A gente tinha um clamor popular negativo, absurdo, porque, óbvio, o caso é um caso muito complicado, muito complexo, tá? Eu digo sempre que nos 59 anos do nosso escritório, fundado em 1965, em abril de 65, pelo meu pai,
esse tenha sido o caso mais difícil da história das quase 6 décadas de atuação profissional. 2 décadas sob meu comando e 4 décadas sob o comando do meu pai e o acompanhamento dele, é o caso mais difícil, tá? É um caso diferente, tá? É uma situação assim complexa, como é que isso tudo aconteceu, entender tudo isso, tá? Tanto que a reprodução simulada dos fatos foi um ponto muito importante. Eu falei isso nas entrevistas lá. O que ocorreu foi o seguinte: nós tínhamos uma antipatia tremenda na colocação do fato na imprensa, com uma repercussão absurda, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tentava defender, entender, orientar os clientes, tá? Nós praticamente paramos o escritório e fomos em busca de dar uma resposta nos órgãos de imprensa também. Não é isso, calma aí, tá? Aqui, na TV Rio Grande, 2 coisas que eu disse ao Eduardo na entrevista foram coisas que repercutiram em mais de 50 notícias, que eu disse: que prova é essa do dolo, da intenção, tá? E quem são essas pessoas? Ontem essas pessoas eram uma coisa, hoje elas se tornaram monstros. Mas espera um pouco, a gente olhou a casa, a gente viu, a gente foi conhecendo, a gente foi procurando informações. Então é o seguinte, o magistrado, quando da sentença de impronúncia, tá, eu fui pego de surpresa, foi, salvo engano, foi na sexta-feira, quinta-feira, uma coisa assim. Na terça-feira seguinte, nós teremos o julgamento de um recurso do Ministério Público contra a liberdade provisória, tá? E a sentença de impronúncia foi prolatada, salvo engano, uma quinta ou sexta-feira, tá? Eu estava no escritório, o Samir me ligou, falou: olha, o pessoal está aqui na rádio, o doutor Renato só pode falar na terça-feira, chegou aqui a decisão, vem aqui. Eu saí daqui correndo, era, acho que, se não me engano, 20 para as 11, e tinha que estar 11h30. Eu cheguei lá e eu fiz uma manifestação sobre o que aconteceu, tá? E o magistrado não gostou, tá? Porque ele decretou o segredo de justiça na audiência de instrução. Então, depois que toda aquela bagunça na imprensa, toda aquela situação já tinha se estabelecido, tá? Aí decretou-se o segredo de justiça, tá? Então, essa é a questão que, na minha opinião, deveria ter sido segredo de justiça desde sempre, porque o segredo de justiça visa preservar a identidade, a imagem da criança, nesse caso, tá? Muito bem. Eu estou bastante restrito a falar sobre isso hoje, tá? O que aconteceu? Nós tivemos um julgamento, só me engano, foi 13 de maio, tá? Eu ingressei na sessão. Aliás, eu quero fazer uma observação, Rossi. Na terça-feira, depois da sentença de impronúncia, eu juntei no recurso e aleguei que o recurso do Ministério Público para retornar as pessoas à prisão perdeu o objeto, à medida em que o magistrado da primeira instância se manifestou sobre a questão de pronúncia ou impronúncia, tá? E na sessão, a então desembargadora relatora, eu fiz ela me informou, né, eu faria sustentação oral, ela me informou que a assessoria dela havia comunicado a juntada da minha petição, tá? Que eu estava alegando uma questão superveniente, que ela pediria vistas, tá? Ia analisar a questão, e eu reclamei com ela, tá? Eu disse: olha, doutora, esse caso, a repercussão midiática disso aí, eu não sei nem como é que está isso aqui no tribunal, porque a
forma que vocês aqui conhecem a situação é o que a mídia repetiu. Foram muitas entrevistas, foram muitas situações aí que antipatizaram absolutamente os réus. E ela me disse o seguinte, disse, olha, doutor, é de se esperar, é um caso de muita repercussão. Então eu não vejo vedação para essas notícias. A sessão está gravada, tá? Ela entende que as pessoas têm o direito de saber o que acontece, tá? E aí é o seguinte, teve essa decisão, tá? Eu fiz uma postagem no Facebook comemorando a decisão, assim, me alegrando, me sentindo feliz, tá? Não mencionei que seria esse processo, tá? E nem o mérito do julgamento do Tribunal de Justiça, tá? Nós postamos porque hoje, Ross, nós temos uma seguinte situação. Eu fiquei por muitos anos sem movimentar redes sociais. A fronteira já parou faz muito tempo, a gente tirou fora, as redes do escritório a gente não estava movimentando. Só que os grandes advogados, eles estão com marketing, com assessoria de imprensa, de propaganda. Tá? Você pega Écio Quaresma, Alberto Oron, Zanoni Júnior, você pega os principais criminalistas hoje, mesmo o Cacai, que está sossegadão lá em Brasília, tem 200 milhões de reais de patrimônio, eles estão movimentando as redes, é vídeo, é isso, comemora, faz, acontece e tal. E eu sempre manejei bem esse negócio. Afinal de contas, eu estou na imprensa desde os 15 anos de idade escrevendo artigo, né? E a gente voltou a engajar nisso aí, porque a gente estava ficando para trás, né? Hoje tem um programa que você programa lá as postagens uma semana e ele põe lá no teu Facebook, no Instagram, o que você quiser, tá? Você pode fazer para um mês a programação. Então, assim, a assessoria de marketing para o advogado, ela está intensa, tá? E a gente sempre procura fazer tudo dentro do Código de Ética e Disciplina, tá? Então, pessoalmente, primeiro eu agradeço muito a atuação da doutora Juliane Martins do Carmo, né? Que abraçou esse negócio do meu lado e a gente sofreu pra caramba, tá? Já choramos, já passamos semanas terríveis, mas a gente acreditou. Tá? E essa questão da fé é muito complexa. Tá? Eu fui o primeiro paciente psiquiátrico do Augusto Cury infantil no Brasil. Eu tinha 9 anos de idade. Tá? Eu conheço o Cury há 38 anos. Ele era ateu. E quando ele começou a escrever sobre Jesus Cristo, ele se converteu. Tá? Hoje ele é um cristão. Eventualmente, jogava uma mensagem, alguma coisa e tal. E aí, eu discuti com o meu estagiário, com o Tiago, eu dei uns livros para ele ler e tal, e ele começou a discutir a questão da fé do Cury e tal. E teve a oportunidade de eu entrar em contato com ele, aí ele me chamou para ir assistir uma palestra em Bebedouro, e a gente conversou bastante sobre a questão da fé. Tá? E eu falei para ele que eu atuei no caso, assim. E assim, ele me pôs uma questão, porque ele é o escritor de psiquiatria mais lido do mundo hoje. Ele tem 40 milhões de livros publicados. É o maior vendedor de livros da América Latina. Agora ele está em Portugal. E ele me colocou um parecer de um médico psiquiatra, estudioso, cientista, a respeito da fé, que encaixa muito com essa situação. A família tinha uma fé inabalável, acreditava naquilo ali. Entendeu? O avô, em determinado momento, falou: a gente acreditou no que a entidade estava falando. Então, assim, teve essa decisão e agora começaram a vir muitas perguntas de muita gente. Eu fiz uma nota. Com toda a lealdade, eu juntei no processo. Se o magistrado achar que eu me excedi na manifestação, nós vamos conversar e a gente vê o que vai acontecer, tá? Mas
como disse a desembargadora relatora do recurso em sentido estrito. A população tem o direito de saber o que aconteceu. E a população, seguindo o posicionamento dela, tem o direito de saber o desenrolar. Então, assim, enfim, Rossi, o que aconteceu? O juiz deu uma sentença corajosa, isenta. Ele não ouviu o que não estava no processo. As vozes. A gente fala que existe uma coisa chamada advocacia auricular, quando o advogado vai lá no juiz e fica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa influência auricular do que a imprensa estava dizendo e do que diriam a respeito do posicionamento dele, de não levar essas pessoas a um julgamento extremo com uma pena imensa. Ele decidir tecnicamente, foi uma coragem absoluta. Tá? E quando isso chegou ao Tribunal de Justiça, nós tínhamos um temor tremendo, porque o que aconteceu aqui, os embargadores não viram lá, mas eles se atentaram especificamente ao que estava no processo também. Tá? Então, o que aconteceu no dia 13 foi que a sentença da primeira instância foi à unanimidade confirmada pelo colegiado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O voto do relator desconvocado foi pela manutenção na íntegra, sem nenhum reparo da decisão. Haverá uma pena para cada um. Não tenha a menor dúvida. Mas não vão a júri popular. Não vão a júri popular. Mas não há impunidade. Simplesmente, cada um vai receber por aquilo que efetivamente praticou. Esse é o objetivo do advogado e da defesa. A sua vinda aqui, a nosso convite, é para destacar, se o senhor me permite, eu acho isso muito justo, a sua atuação como advogado de defesa. Foi uma vitória sua, doutor. E isso tem que ser ressaltado. Rossi, é uma vitória da dedicação. Hoje eu fui para o meu escritório às 2 horas da manhã. Tá? Eu provavelmente trabalho até 6, 7 horas da noite. Não foi uma vitória dos advogados. Tem um grande advogado, um monstro da advocacia, que atuou nesse processo. O Dr. Reinaldo Queiroz, defensor público. Ele recebe um salário do Estado. A melhor de todas as alegações finais desse processo foi a dele. Tá? Ele teve algumas manifestações das alegações finais repetidas pelo magistrado, repetidas pelo Tribunal de Justiça. Tá? Então nós precisamos ser justos. Eu defendo os mais acusados, os que são acusados por crimes maiores. O pai, a mãe, o avô, a avó, a tia e a mãe. Os meus clientes são os que têm a situação mais grave no processo. Tá? Eu entendo que é uma vitória da luta, da dedicação, da busca pela verdade, pela justiça. Mas é uma vitória da justiça. Tá? Quem venceu foi a justiça. Advogado não ganha. Tá? Como eu disse para o magistrado há uns dias atrás, estávamos discutindo uma questão de uma criança. Eu falei, excelência, eu não vim aqui para levar uma criança para a mãe maltratar, para chegar em fronteira e dizer, eu consegui trazer de volta. Para com isso. Tá? A nossa advocacia, ao longo dos anos, a gente aprendeu algumas coisas, a gente não trabalha assim. Tá? Então, nós realmente ficamos envaidecidos. Não pela grande vitória, mas porque nós nos dedicamos muito, então nós sentamos para comemorar. Tá? Não tem o que comemorar. Não tem nada para comemorar. Uma criança morreu. Os clientes terão pena. Não tem vitória. Ninguém ganhou. Todo mundo perdeu. A criança perdeu, a família perdeu, a sociedade perdeu, eu perdi, você perdeu, todo mundo perdeu. Tá? A
nossa comemoração, quando a gente diz assim, foi uma vitória, é uma vitória da dedicação reconhecida através de uma decisão judicial. Então, nós vencemos, joia, vencemos perfeitamente, tá? Mas nós vencemos a injustiça. Nós conseguimos barrar que essas pessoas tivessem um julgamento injusto, tá? Mas nós não vencemos o caso. O caso é um caso que todo mundo perdeu. Infelizmente, foi uma fatalidade. Mas nós ficamos lisonjeados, ótimo, tivemos trabalho reconhecido, mas o nosso posicionamento, Rossi, é esse, tá? É uma vitória da dedicação, porém não é uma vitória no caso. Doutor, foi um prazer recebê-lo, viu? A TV Rio Grande se sente feliz, orgulhosa em poder dar espaço ao doutor José Rodrigo de Almeida para que ele venha e converse com a população. Precisando, as portas estarão sempre abertas ao senhor. Muito obrigado, Rossi, obrigado aos diretores da TV Rio Grande, um abraço no Eduardo, em toda a equipe aí, uma boa tarde para toda a população de Fronteira, dos demais locais que vão estar assistindo, a gente está sempre à disposição.